O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. De acordo com uma pesquisa divulgada em agosto pelo Instituto Data Senado, 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas podem afetar significativamente o resultado eleitoral. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Felipe Ferreira Lima. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Muito bom dia, Carla. Bom dia a todo ouvinte da querida Rádio Cidade. Felipe, qual o impacto que a fake news ela pode ter no processo eleitoral? Olha, os impactos são muitos. Esse, eu diria, é um problema que aflige todo o mundo democrático, todo o país que tem eleições como a nossa, eleições para escolher os representantes máximos da nação e dos seus respectivos estados e municípios, estão numa luta incessante contra a desinformação. A gente viu recentemente, nos anos anteriores, problemas sérios em campanhas eleitorais que envolveram, por exemplo, a inteligência artificial, a feitura de imagens e semelhanças de candidatos que, na verdade, eram fakes. Vimos a disseminação de notícias falsas, E o Tribunal Superior Eleitoral, como a lei eleitoral, ela não normatizou isso ainda, ou seja, não existe uma previsão direta disso na lei propriamente dita, o Tribunal Superior Eleitoral ele vem editando o que a gente chama de resoluções do TSE, que tenta trazer regulações, normas para essa lacuna que existe na lei. E aí, nessa eleição de agora, a gente tem visto aí ele regulando a inteligência artificial, proibindo o uso dela para fins de deepfake, que é justamente a produção, a reprodução da imagem e semelhança dos candidatos, criminalizando, como foi já há alguns anos atrás, aquele que constrói uma notícia sabidamente inverídica, ou seja, o criador da fake news na internet. Então, é um problema, Carla, que tem sido alvo de preocupação geral de todo o país democrático e que o Brasil tem tentado resolver através do Poder Judiciário. E, Felipe, em relação a quem dissemina esse tipo de notícia, qual a responsabilidade dessas pessoas e quais as consequências para quem dissemina esse tipo de informação? Veja, o candidato que dissemina, ele tem aí a possibilidade, se caso for comprovado, claro, tem todo um processo na Justiça Eleitoral, mas caso comprovado, ele perde o registro de candidatura, ele também tem um mandato cassado caso eleito, que essa é a maior punição da Justiça Eleitoral, a perda do mandato, a perda do registro, além das multas, e o eleitor que cria e que está em coparticipação, por vezes, com o candidato, ou que compartilha, mesmo sabendo que a notícia é falsa, também tem responsabilidades, Tem multa em cima disso. Hoje, a lei das eleições, ela traz também o crime de calúnia, difamação e injúria no campo eleitoral, então é preciso ficar muito atento a isso também. A legislação hoje, com as resoluções do TSE, elas também culpabilizam o indivíduo que, mesmo não sendo candidato, ele teve participação direta na formação daquela fake news, na construção daquela notícia sabidamente inverídica. E, Felipe, no caso de quem recebeu uma notícia e não sabe se ela é verdadeira ou não, qual a melhor forma de verificar uma informação? Esse é o grande X da questão, A pessoa de boa intenção, a pessoa bem esclarecida, a pessoa que quer de fato fazer o certo, a gente recomenda a acessar a internet, sites confiáveis, confirmar se aquela notícia existe, acessar o próprio site do TSE e do TRE, que tem lá alguns programas sobre fato ou boato, por exemplo, o que é verdade, o que é mentira, confirmar a informação antes de cegamente compartilhá-la. O que acontece muitas vezes é que a pessoa está tão apaixonada politicamente, tão cega por aquele ideal ou por aquele candidato, que ela sai acreditando em tudo e sai difundindo essa notícia, sem conferir a veracidade. Cuidado, porque esse tipo de eleitor ele pode ser punido também, e por isso é importante sempre conferir as notícias
tá? Em sites confiáveis e no mundo da internet que a gente tem, que nos propicia essa possibilidade. Muito obrigada pela sua entrevista, Felipe. Eu que agradeço, Carla. Obrigado a todos da Rádio Cidade. No Moído do dia de hoje, nós conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, Felipe Ferreira Lima, que explicou o impacto que as fake news podem trazer ao processo eleitoral. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.